Crime sem punição, 2 anos e meio depois. A morte do cinegrafista que trabalhava durante um protesto dos chamados Black Box. Até agora ninguém está preso. E a justiça não definiu sequer como classificar o crime. Veja na reportagem da semana. Um rojão disparado durante um protesto. E a morte violenta de um inocente. Nenhum ser humano mereceria o que aconteceu com ele. De um lado da história, Santiago Andrade, cinegrafista da TV Bandeirantes. Do outro, 2 jovens que participavam de uma manifestação no centro. 6 de fevereiro de 2014, uma quinta-feira. Foi bem nesse ponto, no centro do Rio de Janeiro, que o repórter cinematográfico Santiago Andrade, de 49 anos, morreu. Ele saiu da emissora onde trabalhava, na zona sul da cidade, para cobrir um protesto contra o aumento no valor da passagem de ônibus. Santiago registrava com a câmera toda a movimentação, quando atrás dele, 2 jovens acenderam um rojão e o lançaram na direção de Santiago, que foi atingido na cabeça. Me dá, assim, uma tristeza, porque ele saiu. Eu pensava que ele ia voltar e nunca mais o vi. A família de Santiago espera por uma decisão definitiva da justiça. 2 anos e 7 meses depois da morte do cinegrafista, ninguém foi condenado. Os acusados estão soltos. E o tipo de crime, se foi homicídio doloso ou culposo, deverá ser determinado na próxima semana. Mesmo com essa decisão, a batalha judicial ainda será longa. Caio de Souza e Fábio Raposo, ambos de 24 anos, são os acusados de acender e lançar o rojão que matou o cinegrafista. Na época, os protestos no Rio de Janeiro eram comandados por jovens que diziam ser integrantes do Black Bloc, ou Bloco Negro. Um grupo que vestia roupas escuras, cobria o rosto e era conhecido por atos de vandalismo e por enfrentar a polícia. A ideologia Black Bloc tem origem na Alemanha na década de 70. O objetivo é questionar a ordem vigente e se manifestar contra o capitalismo e a globalização. O Black Bloc não é, no entanto, um movimento de organização única. Em uma mesma manifestação, por exemplo, pode haver grupos distintos com táticas diferentes. Caio e Fábio chegaram a ser presos 4 dias depois da confusão, no exato dia em que Santiago teve a morte cerebral confirmada pelos médicos. A dupla ficou 13 meses na prisão. Para o Ministério Público, ao acender e jogar o rojão, os 2 assumiram o risco de atingir alguém. Por isso, foram acusados por homicídio doloso quando há intenção de matar e triplamente qualificado. Motivo torpe, sem chance de defesa à vítima e com uso de explosivos. Ao acenderem aquele rojão em meio a uma praça, onde havia uma multidão, onde havia uma quantidade enorme de pessoas e que era previsível, era mais do que provável que alguém fosse atingido, eles assumiram o risco desse resultado e, por isso, devem responder por homicídio com dolo eventual. Caio e Fábio foram soltos em março do ano passado, depois que o Tribunal de Justiça do Rio decidiu que eles não deveriam responder por homicídio doloso. O Tribunal de Justiça entendeu que não haveria elementos suficientes para submeter os réus ao tribunal do júri. O Ministério Público recorreu e agora a decisão cabe ao Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Se Fábio e Caio forem julgados pelo crime de homicídio triplamente qualificado, como quer o Ministério Público, eles vão a júri popular e, se condenados, podem pegar até 30 anos de prisão.
Agora, se o STJ entender que eles devem responder pelo crime de homicídio culposo, sem a intenção de matar, ou então pelo crime de explosão seguida de morte, eles não vão a júri popular. E se condenados por um juiz, a pena deve ser muito mais branda, de até 8 anos de prisão. Para Arlita Andrade, a demora no processo e a falta de respostas agravam ainda mais a dor pela perda do marido. Além de ele ser assim, meu grande amigo, ele era uma pessoa que estava sempre do meu lado, entendeu? É difícil porque cada vez assim é um baque assim no meu coração, sabe? Então eu fico realmente muito triste de ver que seria uma solução rápida se a justiça quisesse resolver. Porque eu acho assim que esses meninos, eles foram com a intenção de matar alguém. E, infelizmente, foi o Santiago, mas eu também não gostaria que fosse nem Santiago, nem fosse ninguém. A carta evita no dia em que Santiago morreu. Não posso nem ter emoções muito fortes. Mas eu vejo aí, pronto, aí acabou o dia para mim, acabou a noite. No momento que eu vi, para mim, olha... A perda do marido e companheiro aconteceu em um momento difícil para a família. Arlita enfrenta um câncer de mama desde 2012. Além da mulher, Santiago deixou uma filha, a jornalista Vanessa Andrade. O cinegrafista trabalhou por 10 anos na Rede Bandeirantes de televisão e sempre ajudou a mulher no trabalho nesta creche que ela dirige na zona sul do Rio. É aqui que Arlita arrumou um jeitinho de homenagear o marido. A pracinha onde as crianças costumam brincar recebeu o nome de Santiago. Hoje, Arlita toca sozinha o trabalho na creche enquanto aguarda uma decisão final da justiça. Em nota, o STJ informou que nesta terça-feira, dia 27, o ministro relator do processo apresentará seu voto sobre o caso. Ou seja, deverá avaliar se o crime é doloso ou culposo. Qualquer que seja a decisão, o processo volta a correr no Rio de Janeiro, sem data prevista para ser julgado. Para este advogado criminalista, os acusados agiram com imprudência, mas dificilmente devem ser condenados por homicídio doloso. Houve sim uma clara imprudência, uma negligência no dever de cuidado que esses jovens deviam ter para evitar a possibilidade de alguém se ferir. Agora, daí a dizer que eles representaram na mente deles, na consciência deles, a possibilidade desse cinegrafista ou de outra pessoa qualquer vir a morrer, isso me parece um exagero. Enquanto não sai a decisão, Caio e Fábio seguem em liberdade. Os dois moram no Rio de Janeiro, estudam e trabalham monitorados por tornozeleiras eletrônicas. Nossa equipe entrou em contato com os advogados da dupla. A defesa de Fábio conversou com o Domingo Espetacular por telefone. Wallace de Paiva acredita que o recurso do Ministério Público do Rio será rejeitado pelo STJ. Nós estamos confiantes na vitória de que o Superior Tribunal de Justiça vai respeitar a decisão do Tribunal de Justiça do Rio, uma vez que a decisão do Tribunal Fluminense foi a decisão absolutamente acertada. Não houve dolo de matar, não houve sequer dúvida quanto a isso. Ou seja, o Tribunal de Justiça não teve dúvida nenhuma que o crime não poderia ser julgado pelo júri. Em nota, o advogado de Caio disse que as provas produzidas no processo apontam a ausência de dolo eventual no crime de homicídio e que Caio jamais integrou grupo algum. Disse ainda que os fatos envolvendo Santiago foram um triste e lamentável acidente. Inconformada, Arlita busca forças em um pequeno e muito importante detalhe: a aliança dela e do marido. Que ele continua no meu coração. E sempre vai estar. No Rio Grande do Sul, uma onda de violência
produziu essa semana uma cena impensável. Uma execução a tiros na fila de embarque do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Nos últimos anos, a capital gaúcha se transformou em uma das cidades mais violentas do mundo. Aeroporto Salgado Filho, Porto Alegre, 11 horas da manhã. 2 homens conversam na praça de alimentação. Tranquilamente, eles se levantam e seguem em direção a um grupo de jovens que está em frente à sala de embarque. Nenhum dos dois tenta esconder o rosto das câmeras de segurança. Quando chega perto dos jovens, a dupla começa a atirar. O movimento no aeroporto é intenso. As pessoas se desesperam com os disparos. Em 7 segundos, foram mais de 20 tiros. Os atiradores fogem pela entrada principal do aeroporto. Já na rua, eles atiram para o alvo. Entram em um carro prata e desaparecem. É a primeira vez que uma execução assim acontece dentro de um aeroporto brasileiro. O crime aconteceu pouco depois de o Salgado Filho sediar o primeiro encontro do novo técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, com a torcida do time. A segurança estava reforçada. O alvo dos atiradores era Marlon Roldão Soares, que completou 18 anos no dia em que morreu. Horas antes, Marlon postou uma frase em uma rede social para comemorar a maioridade. A polícia agora tenta reconstituir os últimos dias de vida do jovem para entender o ataque. O jovem veio até o Terminal 2 do aeroporto para se despedir de um amigo que iria viajar. Ele foi atacado bem aqui onde nós estamos. Muito ferido, morreu no local mesmo. Em um primeiro momento, a polícia levantou várias hipóteses para execução. Uma delas é que Marlon teria sido morto por engano e que o alvo, na verdade, era o amigo dele que estava embarcando. Uma outra linha de investigação aponta para um crime passional. A vítima estaria se relacionando com uma jovem ex-namorada de um traficante. Essas imagens foram feitas instantes depois da morte do rapaz. A segurança do aeroporto começava a isolar o local do crime. É possível ver o pai de Marlon, que também estava no grupo atacado. Esta semana, alguns dias depois do assassinato do filho, ele conversou com o Domingo Espetacular, sem se identificar. Eu estava de costa para o meu filho, que ele estava com mais 2 amigos. Tinha um rapaz esse que ia embarcar. Quando ele vai embarcar, simplesmente eu escuto um tiro, não sei o que era aquilo, eu pensei que era uma bomba. E daqui a pouco aumentou os tiros e todo mundo correndo, e deu correria e eu não consegui nem olhar para trás. Eu pensei que era um assalto, alguma coisa, mas eu nunca poderia imaginar que fosse com um dali, muito menos com meu filho. Meu filho não podia ser com ele, porque ele não tinha nada, ele não devia nada para ninguém. Quem conhecia ele sabe bem disso. Marlon foi adotado aos 8 anos de idade. Os pais biológicos estavam presos por tráfico de drogas. O jovem não tinha passagem pela polícia, não terminou os estudos e estava desempregado. O pai conta que o jovem pediu de presente de aniversário uma passagem aérea para um amigo viajar. O motivo é que o amigo precisava mudar de cidade, por estar jurado de morte por traficantes. O pai não acredita que o namoro de Marlon tenha sido o motivo do crime e nem que a namorada tenha ligação com traficantes. Estava namorando uma guria super decente, uma pessoa espetacular. Não teve nada a ver com a guria, nada, não tem nada a ver com a guria. Ele foi morto por engano, por injustiça. A ousadia dos criminosos no ataque em que Marlon perdeu a vida se tornou o maior símbolo de um momento preocupante vivido pelos gaúchos. No primeiro semestre deste ano, 351 pessoas foram mortas em Porto Alegre. 10 anos atrás, 283 assassinatos foram registrados no ano todo. A escalada nas estatísticas vale também para todo o estado do Rio Grande do Sul.
Em 2006, foram 1.418 assassinatos. Em 2015, 2.405 pessoas foram mortas. Desde agosto, 150 homens da Força Nacional de Segurança foram mandados a Porto Alegre pelo governo federal. Eu tenho um filho que vai para a escola de 15 anos e já foi assaltado 3 vezes na rua da minha casa, onde a gente reside. Infelizmente, a gente está vivendo caos em Porto Alegre. Os bandidos tomaram conta da cidade, é isso que a gente sente. Para os especialistas, a explicação para o aumento da violência está no crime organizado. As facções ganharam forças e estão mostrando esse poderio e isso gerou, então, essa criminalidade, essa conflitualidade que a gente está vivenciando em Porto Alegre. Nos últimos meses, antes da execução no aeroporto, os gaúchos viram um assassinato na frente de um hospital movimentado. E um corpo ser jogado de um carro em uma área nobre de Porto Alegre. Segundo a polícia, em todos os casos, criminosos eram integrantes de facções ligadas ao tráfico de drogas. Segundo uma organização não governamental mexicana, Porto Alegre já ocupa a 43ª posição entre as cidades mais violentas do mundo. Apenas a título de comparação, o Rio de Janeiro não aparece na lista. Porto Alegre tem uma taxa, considerando o ano de 2015, de 41 homicídios por 100 mil habitantes e o Rio de Janeiro tem 18. Né? O Rio de Janeiro está com um decréscimo das taxas criminais e Porto Alegre está numa ascendência. O governo gaúcho pretende aumentar o número de policiais nas ruas, convocando agentes da reserva. Tem 2 problemas gravíssimos que têm que ser enfrentados. Um é a base, que é a droga e o tráfico de droga, e o outro é o sistema prisional, que não recupera e, ao contrário, está fornecendo mão de obra barata a essa bandidagem que infelizmente domina o tráfico de droga. No caso da execução no aeroporto, as imagens das câmeras de segurança e as impressões digitais deixadas pelos atiradores em latas de refrigerante e na mesa da praça de alimentação ajudaram a polícia a identificar os suspeitos pela morte de Marlon. Diego da Silva Severo, de 25 anos, é o homem de casaco branco. Ele tem passagens por tráfico, roubo, porte de arma e homicídios. O segundo atirador que aparece nas imagens é um adolescente de 16 anos. A investigação também indicou a participação de pelo menos outras 3 pessoas no crime. Entre elas, essa mulher, que as imagens das câmeras de monitoramento do aeroporto flagraram conversando com os assassinos. Ela não foi identificada. A mulher chegou ao aeroporto neste carro preto. Logo atrás estava o carro prata, onde estava a dupla de atiradores. A mulher entra primeiro no aeroporto e segue para a praça de alimentação. Logo atrás, vem Diego e o menor. Eles sentam juntos em uma mesa ao fundo. Depois, a dupla aparece nesta outra mesa. A mulher desaparece das imagens, mas ela continuou no local. Repare, pouco antes do tiroteio começar, Diego, de casaco branco, faz sinal para o menor e se levanta e volta pouco depois. Para a polícia, o menor foi até a mulher e teria apontado quem seria o alvo. Na sequência, os dois se levantam e matam Marlon. Nós estamos no bairro Bom Jesus, na zona norte de Porto Alegre, região onde acontece o maior número de conflitos entre facções e onde a polícia realiza mais operações em combate ao tráfico de drogas. Os suspeitos de terem matado o jovem Marlon moram aqui. A Polícia Civil esteve na casa dos suspeitos, mas ninguém foi encontrado. A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público contra Diego pelo assassinato de Marlon. O menor também é procurado. Claudir é tio de Marlon. De volta ao local onde o sobrinho foi morto, ele espera que o caso ajude em uma mudança maior na segurança no Rio Grande do Sul. Isso tem que parar, não pode mais acontecer.
a gente tem que cobrar das autoridades, sim, uma posição. Agora, uma realidade inversa.